Vem aí mais um campeão de audiência. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, nós para vocês, abençoados e abençoadas, mais uma edição do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 2828 de hoje, terça-feira, 24, como dia Bibichalaca, né? 24 de fevereiro de 2015. Vamos às manchetes. Collor recebeu propina de 3 milhões de reais, diz Oleiro. Japão tem robô capaz de erguer idosos da cadeira de rodas. Menino autista ganha super festa após aniversário sem amiguinhos. E Indonésia ameaça não comprar materiais do Brasil. Presidente da Indonésia diz que execuções vão em frente. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Fique agora com as palavras inefáveis do Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Então eu estava exercitando meu sentido, dando exercício a ele. Então, até que o Senhor me disse, pois, esquadrinha-te a ti. Esquadrinha-te. Como é que funciona? Então, pois, comecei a aplicar isso a mim mesmo. Onde Deus me coloca para fazer Ele em mim o que é agradável? Eu digo, bom, Senhor, o que eu conheço é o evangelho da incircuncisão. E o que é o evangelho da incircuncisão? Pois, poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Ok, e como esse poder funciona? Pois esse poder funciona quando eu confesso. E quando tu confessas, o que isso faz? Te coloca como? Bom, diante da minha cobertura angelical. Está chegando. Quer dizer que tua vida não te pertence. Há um anjo que está designado à tua vida. Ou seja, é ele que te conduz. Então, por exemplo, sabe que você já não pode estar isso de que se o pastor me vir e se aquele me viu, pode te esconder onde não há ministério e fazer. O problema é que teu anjo te vê. Então, esse anjo tem zelo ou ciúme de ti. E como tem esse ciúme de ti, quando tu sais dos parâmetros de onde ele está buscando te conduzir, se forma a grande para cima de ti. Eu não sei tu, mas a mim isso não tem ido bem. Quando eu faço algo que não esteja em linha com as obras preparadas de antemão para a minha vida, não me vai bem. Isso parece legalismo, pastor? Não está nos assustando. Não é legalismo, nem é para assustar. É para que tu vivas no temor do Senhor. Para que não maquines, nem faças o que te der na cabeça. É uma ajudinha. Mas a ideia é estar, olha o belo disso. Eu gozava de tudo aí. O belo disso é que tu não estás só. Que estás bem observado. E aí não tem problema, porque quem te observa é um anjo que ele não vai te envergonhar. Agora, ele vai tratar teu caso porque tu tens audiência com ele. Sabe por que tens audiência? Audiência quando estás em necessidade, audiência quando necessitas prosperidade, audiência quando tudo, uma obra, ele ou tu tens audiência com ele, mas a audiência quando sais das obras de antemão que ele tem para ti. E atendem teu caso e sabem atender isso muito bem. Sabem atender muito bem. Ou seja, tuas maquinações não podem se esconder de teu anjo. Podem se esconder de mim. E de teu irmão, de teu esposo, tua noiva. Pode ser, mas desse anjo você não escapa. Porque tu não és propriedade tua.
Tu és propriedade de papai. Olá, gente, eu sou a Bibi Chalaca e gostaria de dizer que o Jornal André Amorim tem muita coisa bonita e muita coisa feia também. Tem as notícias, as colunas comigo, Bibi Chalaca, e mais o esporte, o destaque bizarro, o mundo da fama e, claro, a clássica piadinha e as palavras inefáveis de Papai Deus, o Dr. José Luiz Desses Miranda. Não se esqueça, viu? É o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, feito pra você, ok? É todo dia no YouTube, tá? Um super beijo bem gostoso pra você. E até lá. Beijo. Eu faço qualquer coisa para um liso perfeito, mas eu também quero um liso cheio de vida. Nova linha de cuidado excepcional, Elseve Keraliso MQ. A primeira recarga fio a fio, com inovação da microqueratina. O ingrediente usado pelos profissionais que reconstitui cada fibra sem sobrecarregar. O cabelo fica super sedoso e com movimento solto natural. Novo Elseve Keraliso MQ de L'Oréal Paris. O liso perfeito que eu sempre sonhei. Porque você vale muito. Ô Netão, o que você tem que tá tão diferente, meu? O meu cresceu 7 centímetros. A minha autoestima tá lá em cima, Milton Mendes. E alguém notou? O que? A mulherada tá louca comigo, rapaz. Tá, então mostra aí de eu ver. Opa! Parou. O que é isso aí? Calma, vocês dois. É o meu Rafarilo alto. Me deixa 7 centímetros mais alto. Rafarelo Alt, aumenta até sua confiança. Eu vou parar aqui. Depois que eu te dei o primeiro Rafarelo, você cresceu na vida, hein? Não confunda, sapato é Rafarilo. Chegou em Itaboraí, Costa Azul Supermercados. Costa Azul Supermercados, é pra ter você aqui. Coisinha linda da vovó, gostou do bolo de mel? Poxa, vó, na real, achei meia boca. Meia! Só se for limpo! Oh! Uma coleção de possibilidades. Porque meia é lupo. O sol faz tudo para deixar você naturalmente linda. E cenoura e bronze também. É o único com proteção infra-V que preserva o colágeno e a beleza natural da sua pele.
Tá difícil planejar seu 2015 com as despesas de início de ano? Ainda bem que você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá para você usar como quiser. Precisou, tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Arpic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Filho, o que é isso? A mãe entra de surpresa no quarto do filho e pergunta: o que esse rapaz faz embaixo da sua cama? E o filho responde: ai, embaixo eu não sei, mas em cima ele faz muitas. As notícias, por favor. Imus in the morning, 66 WNBC. Minha gente, assim diria o presidente, quer dizer, o atual senador Fernando Collor de Mello, que foi presidente da República, né? Hoje é senador por Alagoas. Fernando Collor recebeu propina de 3 milhões de reais, diz Doleiro. Novos depoimentos do Doleiro Alberto Youssef detalham como, segundo Doleiro, o senador por Alagoas e ex-presidente da República, Fernando Afonso Collor de Mello, conhecido como Fernando Collor, do PTB de Alagoas, recebeu propina de 3 milhões de reais, resultante de um negócio da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. As informações são do jornal Folha São Paulo. Youssef já havia contado em depoimentos à força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, colhidos entre outubro e novembro de 2014, que Collor recebia propina no esquema. Agora, em depoimentos à Procuradoria-Geral da República, deu mais detalhes sobre a suposta participação do ex-presidente no esquema de corrupção. De acordo com Youssef, a propina veio de um contrato de 2012 no valor de 300 milhões de reais entre uma rede de postos de combustíveis de São Paulo e a BR Distribuidora. O negócio era para que a rede deixasse uma marca de combustíveis e passasse a integrar o grupo de revendedores da BR Distribuidora. Em contratos regulares de troca de marca, em geral, a empresa distribuidora dá um incentivo para que o posto de gasolina mude de bandeira. A ajuda serve para financiar obras e melhorias na rede, escreve o jornal nesta terça-feira. Quer dizer, hoje, né? Em 2012, foi numa operação, assim que, segundo Youssef, foi negociada a propina de 1% do total do contrato, o que corresponde a 3 milhões de reais. O valor disso Doleiro era destinado a Collor e foi arrecadado nos postos em dinheiro vivo, em 3 parcelas de 1 milhão de reais, e depois repassado a Pedro Paulo Leone Ramos, empresário e consultor do setor de energia, emissário de Collor e de seu partido, o PTB. PP, como Ramos é conhecido, é amigo do senador desde a juventude. Foi ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos em seu governo, entre 1990 e 1992, e é dono de uma empresa de consultoria que também fazia negócio com o Youssef com o Youssef, a GPI Participações e Investimentos. De acordo com o Youssef, que não detalhou como a propina teria chegado a Collor e também não apontou nomes de diretores da BR Distribuidora que estariam envolvidos no esquema, todos sabiam que Leone era emissário do senador. Em outro depoimento aos procuradores, Youssef disse que em maio de 2013 mandou entregar 50 mil reais em dinheiro vivo no apartamento de Collor, em São Paulo. O senador nega a acusação. A entrega teria sido feita por um dos empresários, ou melhor, por um dos emissários do Doleiro, Rafael Ângulo Lopes, que também firmou o acordo de delação premiada com a força-tarefa do Lava Jato. Collor é atualmente líder no Senado pelo PTB. O partido tinha 2 diretores na BR Distribuidora, José Zones, na área de operações e logística, e Luiz Cláudio Caseira Sanches, na diretoria de rede de postos de serviço, que permaneceu na estatal entre 2009 e 2013, relata a reportagem da Folha, que apurou que Zones
foi uma indicação direta do senador. Já Sanches foi indicado pelo partido. Ramos também é alvo de investigações da Força-Tarefa da Lava Jato em razão do repasse de 4,3 milhões de reais que uma de suas empresas fez à companhia MO Consultoria de Youssef. As autoridades também apuram negociações feitas entre Ramos e Youssef ligadas ao setor elétrico e ao laboratório Labogen, suspeito de integrar o esquema de fraudes do doleiro. Japão tem robô capaz de erguer idosos da cadeira de rodas. O robô Robea foi desenvolvido no Japão com força suficiente para levantar e transferir da cadeira de rodas ou de uma banheira idosos e outras pessoas com dificuldades de locomoção. A criação é do Instituto Riken e da empresa Sumitomo Riko. A aparência do robô é de um urso polar. Sua demonstração foi feita em Nagoya. O Japão tem uma taxa de natalidade baixa e uma população de idosos que continua em ritmo de crescimento. Menino autista ganha super festa após aniversário sem amiguinhos. O aniversário de 6 anos de Glenn Burati, um menino americano com uma forma leve de autismo, poderia ter sido um desastre quando nenhum dos seus colegas de escola compareceu à festa. Mas, graças à internet e à solidariedade da comunidade local, o garoto teve uma celebração inesquecível. E agora a história está correndo o mundo. A mãe de Glenn, Ashlyn, havia convidado os 16 alunos da turma do menino para seu aniversário no primeiro domingo de fevereiro. Ninguém confirmou presença, mas os pais decidiram manter a festa caso alguém resolvesse comparecer, o que não aconteceu. Glenn ficou muito triste e Ashlyn decidiu então extravasar sua frustração em uma mensagem para os 10 mil membros de um grupo no Facebook de sua comunidade em St. Cloud, no estado da Califórnia. Sei que parece bobagem, mas estou de coração partido pelo meu filho, escreveu a mãe. Em pouco tempo, os pais do garoto começaram a receber mensagens de completos estranhos perguntando se podiam ir à festa. Não tínhamos ideia de que chamaríamos tanta atenção com o nosso post e receberíamos tantas pessoas em casa para dar parabéns a ele, disse a BBC Brasil John Burati, pai de Glenn. Os convidados trouxeram não apenas sua presença, mas também muitos presentes para o menino. Uma mulher deu a Glenn uma bicicleta. Outros trouxeram brinquedos. Um homem levou sua câmera para registrar o momento especial e doou as fotos à família. Os pais do menino disseram que a princípio ficaram receosos com a presença de tantos desconhecidos em sua casa. Depois se tranquilizaram ao perceber que todos estavam ali com boas intenções. No total, 15 crianças e 25 adultos participaram do aniversário de Glenn, mas a festa não acabou ali. A história chegou até os bombeiros e a polícia da cidade, que fizeram uma visita ao menino no dia seguinte com a permissão de seus pais. O caminhão dos bombeiros está em nossa casa, disse Glenn ao voltar da escola na segunda-feira. Está tudo bem, eles estão aqui para desejar feliz aniversário a você, respondeu Ashlyn. Os policiais bombeiros fizeram mais do que isso, além de trazer mais presentes, mostraram ao menino como funcionam seus carros, caminhões e motos. Um helicóptero da polícia fez um voo rasante pela casa enquanto o piloto acenava para Glenn. Depois de ser publicada pelo jornal da cidade, a história do aniversário de Glenn apareceu em diversos veículos de comunicação dos Estados Unidos e de diversos outros países. Nunca em 1 milhão de anos podíamos imaginar que isso aconteceria. Ficamos muito emocionados e tocados pela forma como as pessoas se mobilizaram para tornar o aniversário do meu menino tão memorável, afirma John. Esse tipo de problema é algo comum para crianças que têm autismo. E esperamos que isso faça outras crianças perceberem que, por mais que elas pensem que alguém é diferente, essa pessoa ainda tem um coração e quer ter amigos como qualquer um. Bom, eu também tenho uma forma leve de autismo, que se chama síndrome de Asperger, ou síndrome de Asperger, né?
Isso não é um caso raro, não. Algumas pessoas têm síndrome de Asperger. Alguns famosos têm, né? Como, por exemplo, o cara do esporte, Jorge Cajuru, né? Que recentemente quis entrar para a política, mas quis tentar ser candidato a deputado federal. E mesmo recebendo mais de 100 mil votos, não foi eleito, porque o partido dele é ananico, né? E não estava coligado com grandes partidos, né? Senão ele estaria lá, trabalhando como deputado federal, né? Pois é. Deputado federal por Goiás, né? Pois é. Outro que também tem síndrome de Asperger, ou Asperger, como queira, é o jogador Lionel Messi. O jogador do Barcelona, o argentino Lionel Messi. E o Albert Einstein também tinha, que era um físico famoso, tinha síndrome de Asperger, ou Asperger, né? Pois bem, Indonésia ameaça reconsiderar compra de material militar do Brasil. O governo da Indonésia ameaçou reconsiderar a compra de material militar do Brasil após a deterioração das relações entre os dois países devido à execução do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira em janeiro, informou nesta terça-feira a imprensa local. A Indonésia chamou de volta no sábado seu representante no Brasil e apresentou um protesto formal às autoridades brasileiras porque a presidenta Dilma Rousseff se recusou a receber as credenciais do novo embaixador indonésio Toto Rianto. Após o incidente, o vice-presidente da Indonésia, Yusuf Kala, disse que Jakarta poderia reconsiderar a compra de 16 aviões de combate EMB-314 Super Tucano e lança-mísseis de fabricação brasileira, segundo o jornal The Jakarta Post. As relações entre Brasil e Indonésia atravessam um período de crescente tensão desde que o país asiático executou Marco Archer por tráfico de drogas, apesar do pedido de clemência da presidenta. Dilma, que chamou para consultas o embaixador em Jakarta após a execução de Marco Archer, também pediu clemência para Rodrigo Moxfeld Goulart, também condenado por tráfico e cuja execução está prevista para este mês por um pelotão de fuzilamento. Neste caso, o Brasil pede a suspensão da execução e a hospitalização de Rodrigo, que sofre de esquizofrenia, conforme admitiram as próprias autoridades da Indonésia. O presidente da Indonésia diz que as execuções vão em frente. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse nesta terça-feira que nações estrangeiras não devem interferir no direito de seu país aplicar a pena de morte. Ele afirmou ainda que a execução prevista de 11 condenados, inclusive um brasileiro, não será adiada. O Widodo está sob pressão de líderes internacionais cujos cidadãos enfrentam a morte por tráfico de drogas. Entre eles está o paranaense Rodrigo Moxfeld Goulart, de 42 anos, preso em julho de 2004 após tentar entrar na Indonésia com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. Segundo o presidente, as execuções que ocorrem por fuzilamento serão realizadas. Nenhuma data foi anunciada. Além do brasileiro, cidadãos de Austrália e França também estão na lista de condenados à morte. Não deve haver qualquer intervenção em relação à pena de morte, porque é nosso direito soberano cumprir a nossa lei, disse o idoso das jornalistas em Jakarta. A Indonésia tem uma das mais severas legislações contra o tráfico de drogas do mundo. As execuções pelo crime foram retomadas em 2013, após uma moratória de 4 anos, e o novo presidente tem adotado uma postura dura sobre o assunto. Em janeiro, 6 traficantes foram executados, incluindo o carioca Marco Archer Cardoso Moreira, 53 anos, apesar do pedido de clemência feito pela presidenta Dilma Rousseff. Uma nova rodada de execuções deverá ser realizada nos próximos dias. Na semana passada, o governo indonésio anunciou o adiamento da execução de Goulart e dos demais prisioneiros estrangeiros, alegando que a prisão onde elas ocorreriam não está pronta, mas vários países têm pressionado a Indonésia para que revogue as execuções. Pressão internacional. Em meio à tensão diplomática, Dilma recusou temporariamente na semana passada as credenciais do novo embaixador indonésio em Brasília, Toto Rianto. A presidenta negou que se tratasse de retaliação, mas disse que o governo decidiu atrasar um pouco o recebimento dos papéis diplomáticos até que tenha clareza sobre as relações com a Indonésia. A família de Goulart pede que ele seja transferido para um hospital psiquiátrico após o diagnóstico de esquizofrenia. Este é o último recurso para evitar a morte de Rodrigo, já que seus 2 pedidos de clemência foram negados pelo presidente. Segundo a família, a lei indonésia proíbe a morte de um prisioneiro que não esteja em plenas condições mentais.
mas não houve nenhuma decisão oficial a respeito. Autoridades australianas também lançaram uma forte campanha diplomática pelas vias de Miran Sukumaran e Andrew Chan, líderes do grupo de tráfico de drogas conhecido como os 9 de Bali. Eles foram presos em Bali em 2005. Nesta terça-feira, o Tribunal de Jakarta rejeitou o apelo deles contra as rejeições da clemência presidencial. O juiz Endro Puspito disse que a corte não tinha autoridade para anular a decisão do presidente de não conceder clemência. A clemência é uma prerrogativa do presidente, disse ele. Segundo ele, a defesa tem 14 dias para tentar um recurso, e os advogados disseram que iriam fazê-lo. O primeiro-ministro australiano Tony Abbott causou polêmica na semana passada ao dizer que a Indonésia deveria lembrar a ajuda humanitária de 780 milhões de dólares que o país recebeu da Austrália após o tsunami de 2004. Os comentários foram vistos como uma ameaça pela liderança política e pelo público em geral na Indonésia. E agora, ela, que será morta, mas morta de muito amor. Não morta no sentido físico, não agora, mas assim, morta com muito carinho. Morta de muitos beijos. Morta no sentido figurado, lógico, né? Vem aí ela. Tá linda, maravilhosa. Bibi Chalaca, vai gostosa. Ai, obrigado, André Amorim. Cada vez mais gato, viu? Adoro você, tá, meu gostoso? Vamos à coluna do meu gato Léo Dias. Shanna Summer pode ver a filme quando Império terminar. Ailton Graça está tão apaixonado por sua Shanna Summer de Império que tem confidenciado amigos um projeto secreto. Assim que a novela terminar, o ator vai entregar uma sinopse de um filme para Agnaldo Silva. Não me chamo mais Ailton, agora sou a Shanna. Só me chamam assim. Não quero que ela termine com a novela, disse o ator para um amigo da coluna. E não pense que essa possibilidade é remota. A Ilha Travesti, que distribui conselhos aos personagens de Império, pode ganhar as telonas, assim como aconteceu com o Mordomo Cro, personagem de Marcelo Serrada em Fina Estampa. O filme em questão não chegou a ser um sucesso de crítica, mas estreou em 2013 em várias salas por todo o Brasil. Na novela das 9, Shanna é dona de um salão de beleza em Santa Teresa e vive uma relação de amizade profunda com Naná, personagem de Viviane Araújo, e Juju Popular, personagem de Cris Viana. O trio protagoniza as cenas hilárias da trama. E agora na coluna do Merval Pereira, manobra sem efeito. A manobra da Controladoria Geral da União, CGU, para fazer acordos de leniência com empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato não terá nenhum efeito legal, na opinião do jurista Fábio Medina Osório, para quem uma das principais consequências do que classifica de omissão governamental em relação à lei anticorrupção é a inviabilização de qualquer iniciativa da CGU, Controladoria Geral da União. A CGU, segundo Medina Osório, não pode instaurar investigações com base na Lei 12.843 de 2013 antes da regulamentação dessa norma, nem desencadear processos punitivos, e muito menos aplicar penalidades. Por consequência, a autoridade administrativa não pode celebrar acordos de leniência. Jurista, doutor em Direito Administrativo pela Universidade Complutense de Madrid e presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, IEDE, Medina Osório publicou um artigo ontem no site da revista Carta Capital defendendo essa tese, que se junta à relação ou à reação de diversos setores contra a instituição normativa que a CGU aprovou com o Tribunal de Contas da União, TCU, sob a coordenação do advogado-geral da União, Luiz Adams. Em nota, auditores de controle externo e procuradores de contas
já haviam alertado que acordos de leniência da esfera administrativa podem livrar as esferas de punições na esfera penal, como acusações por crimes de cartel e proibições de novos financiamentos com dinheiro público. A partir da posição dessas entidades, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, através do procurador Júlio Marcelo de Oliveira, encaminhou uma representação ao presidente do TCU, ministro Arup Cedrais, pedindo que o tribunal determine que a CGU não celebre acordos que possam atrapalhar o curso das investigações. No documento, o procurador defende que a ampla possibilidade de acordos de leniência traz embaraços aos avanços da investigação. Se for possível, as empresas envolvidas em corrupção escolher com qual órgão elas vão celebrar acordos de leniência, evidentemente elas vão atuar como se estivessem em um leilão, escolhendo um acordo que lhes ofereça as melhores condições, novamente em prejuízo do interesse público de pôr fim à corrupção. Para Medina Osório, a ausência de regulamentação federal impede que a lei seja aplicada na esfera administrativa, embora não iniba a atuação de instituições como o Ministério Público Federal. De acordo com o especialista, eventuais acordos na esfera administrativa poderão ser anulados no judiciário. A lei prevê que na omissão das autoridades administrativas, e este é o caso federal, outras instituições podem buscar a implementação na lei anticorrupção por via judicial, marcadamente o Ministério Público Federal, ressalta. A ausência do regulamento federal não impede que a lei anticorrupção venha a ser aplicada no arcabouço de ações civis públicas, mas pode inviabilizar a aplicação da lei anticorrupção por autoridades administrativas federais, na medida em que não existem parâmetros de compliance para nortear a imposição de penalidade. Medina Osório lembra que a Lei 12.846 de 2013 define que serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal os critérios do compliance. O regulamento do Executivo, cuja minuta Medina Osório diz estar na mesa da presidenta Dilma, deverá definir e detalhar quais são os procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidade que as empresas estarão obrigadas a adotar em âmbito federal e por meio de quais instrumentos obrigatórios as empresas deverão viabilizar a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta em suas estruturas internas. Só assim as empresas terão direito ao devido processo legal administrativo. A lei anticorrupção é produto de compromissos internacionais e a sua não regulamentação pelo Poder Executivo Federal gera ambientes de impunidade e de insegurança jurídica, afirma Medina Osório. André Amorim, você está preso, mas aqui no meu coração, tá, meu gato? André Amorim, eu passo a bola para você, meu gatão esportivo. Obrigado, Bibi Chalaca. Arrasou. Tava linda. CIDES, dívida de 80 milhões de reais e ação do Ministério Público. Entenda a guerra do Corinthians com a Prefeitura. Na semana passada foi manchete a briga do Corinthians com a Prefeitura de São Paulo por conta da liberação dos certificados de incentivo ao desenvolvimento, CIDES, para a construção da arena erguida em Itaquera. Mas o que são de fato os tais CIDES, que tem causado tanto desconforto no clube, que alegou inclusive ter aumentado sua dívida em 80 milhões de reais apenas em juros bancários? Com base em apuração feita pelo site da ESPN Brasil, a reportagem elaborou uma série de perguntas e respostas para ajudar a entender a questão. Portanto, confira a seguir algumas explicações que podem auxiliar a compreender melhor o ponto que tem gerado embrólio na obra da Arena Corinthians. De onde surgiram os CIDES? Para entender do que se tratam os CIDES, é preciso voltar um pouco no tempo.
mais precisamente em julho de 2011, quando a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o substitutivo ao projeto de lei 288 de 2011, que trata da concessão de incentivos de 405 milhões de reais ao estádio do Corinthians, por conta da abertura da Copa do Mundo de 2014. Essa, aliás, foi condição obrigatória para a liberação de dinheiro. O que previa o projeto de lei? Resumidamente, incrementar com esses tais certificados o fundo de investimentos que foi criado pelos empreendedores do complexo esportivo, ou, no caso, o Corinthians e a Odebrecht, a empreiteira responsável pela obra em Itaquera. Em outras palavras, seriam papéis emitidos pela prefeitura para que o clube vendesse e arrecade os 420 milhões de reais para pagar parte da obra em Itaquera, que custou cerca de 1 bilhão de reais. Como funcionariam os certificados? Os documentos a partir da incrementação do fundo de investimentos poderiam ser vendidos pelas partes do mercado financeiro com desconto ao comprador sobre o valor de face. Com esses títulos na mão, os compradores podem abater valor de impostos. A vantagem é que isso poderia significar um desconto, já que para o pagamento dos impostos valeria o valor de face. Por exemplo, um CID de R$100 poderia ser comprado por R$90, mas na hora de pagar o imposto, valeria os R$100 originais. O clube receberia os CIDs no valor de 50 mil, cada um válidos por 10 anos. Por que foi necessária essa alteração na lei? A concessão foi uma das pré-condições para que a FIFA pudesse aprovar a então futura Arena Corinthians como palco do primeiro jogo do Mundial, além dos 400 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que tem deixado grande parte da sede social do clube, o Parque São Jorge, ou 45 mil metros quadrados de terreno hipotecados pela Caixa Econômica Federal. Mas onde estão os CIs? Os certificados foram liberados pela Prefeitura Corinthians. Até o momento foram emitidos 405 milhões de reais em CIs, que já podem ser negociados no mercado desde o fim da Copa do Mundo. Só que os documentos não foram convertidos em dinheiro até agora, e essa é a reclamação do clube. Por que os CIDs ainda não foram convertidos em dinheiro? O Corinthians cobrou a prefeitura pela liberação dos CIDs. O governo, por sua vez, alega que não houve interessados em adquirir os certificados por conta de uma ação do Ministério Público contestando a legalidade do acordo que dava isenções fiscais à obra. Que ação é essa do Ministério Público? Foi movida pelo promotor Marcelo Camargo Milani, da Promotoria de Patrimônio Público do Ministério Público de São Paulo, no dia 25 de maio de 2012, e é contra o ex-prefeito Gilberto Kassab, que deu sanção ao projeto de lei, a construtora Odebrecht e o próprio Corinthians, além da gestora BRL Trust e a Arena Fundo de Investimento Imobiliário. A acusação é de improbidade administrativa e o promotor pede que os envolvidos desembolsem uma multa de 1,74 bilhão de reais, com base na Lei 8.429 de 1992. Gilberto Kassab, para quem não sabe, é atual ministro das cidades do governo Dilma. O que é improbidade administrativa? É um ato contrário ou ilegal à administração pública cometido por um agente público enquanto em exercício de uma função pública. Segundo o Ministério Público, o ex-prefeito Kassab não tinha respaldo legal para poder renunciar ao ISS, que seria arrecadado pelo município com a construção do estádio, que geraria na casa dos 40 milhões de reais. De acordo com a ação, a prefeitura não estudou como compensar essa perda. Por que a ação do Ministério Público dificulta a venda dos CIDs? Pois ela afasta eventuais compradores por conta da insegurança jurídica com relação à obra. A ação ainda deve demorar cerca de 2 anos para ter um desfecho, o que vai continuar dificultando a venda dos títulos. Por que não vender os CIDs prejudica o Corinthians? Sem conseguir negociar os CIDs, a dívida do clube com juros bancários vai crescendo. Beijo, mãe! O Corinthians alega que até o momento já foram gastos mais de 80 milhões de reais por conta dessa dívida. O que quer o Corinthians ao pressionar a prefeitura? Conforme apurou ESPN.com.br, ao divulgar nota oficial atacando a prefeitura, o Corinthians buscou basicamente 2 coisas. A primeira delas é de que o governo municipal pressionasse o Ministério Público a desistir da ação que questiona a legalidade da lei que permitiu a emissão desses certificados para o time do Parque São Jorge, visando acelerar a venda dos CIDs. A segunda é pressionar o município a comprar esses títulos de volta, ou ao menos garantir as quantias ao clube. Só que o prefeito Renan Haddad sequer cogita a operação por considerá-la ilegal.
No boxe, Mayweather e Pacquiao é maior rivalidade. E no MMA? Mayweather e Pacquiao lideram a lista de rivalidades no esporte. Seria o MMA capaz de fazer igual? Mayweather e Pacquiao lideram a lista de rivalidades no esporte. Seria o MMA capaz de fazer igual? O anúncio oficial do aguardado confronto entre Manny Pacquiao e Floyd Mayweather elevou a disputa automaticamente à posição de maior rivalidade da história do boxe. Com cerca de 700 milhões de reais em jogo e anos de provocações e rumores, enfim, os maiores nomes do boxe mundial em atividade irão se enfrentar. Com tanta rivalidade em jogo, fica a pergunta: qual rivalidade do MMA faria frente a Mayweather e Pacquiao? Possivelmente a maior rivalidade da história do MMA, Anderson Silva e Chael Sonnen, ajudou a elevar o MMA a níveis inéditos no Brasil e no mundo, muito graças ao estilo fanfarrão e provocador do americano. Campeão dos meio pesados, 93 quilos, do UFC, John Jones provou que não foge numa briga quando ser empurrado por Daniel Cormier em conferência de imprensa, partir para a troca de golpes diante de fãs e jornalistas. Ou ao partir, né? Bom, mas enfim. Grande rivalidade da época do Pride, Quinton Rampage Jackson e Vanderlei Silva foi reeditado no UFC, quando o americano levou o melhor após sofrer 2 nocautes no Japão. A rivalidade entre eles era tanta que empurrões e gritos se tornaram rotina, mesmo fora do cage. Frank Mir e Brock Lesnar são lutadores do tipo que gostam de provocar antes de seus combates. Os dois se enfrentaram pela primeira vez em 2008. O combate, antecedido por muita falação, acabou em pouco mais de um minuto, com Mir levando a vitória por finalização. No mesmo ano, Brock tornou-se campeão dos pesos pesados do UFC e encontrou Mir novamente. Dessa vez o gigante levou a melhor, parando seu adversário por nocaute técnico. Depois da luta, Mir chegou a alegar que sentia ódio legítimo por Lesnar e que desejava que sua morte acontecesse dentro do octógono. Ex-campeão dos pesos galos, 61 quilos, Dominick Cruz perdeu apenas um combate na carreira, diante do americano Urja Faber, então astro do WEC. Já no UFC 132, Cruz tirou a limpo e venceu por pontos, adiando o tiratema para 2012. No entanto, seguidas lesões impediram que Cruz retornasse ao octógono até os dias de hoje. Sob a batuta do técnico Greg Jackson, John Jones e Rashad Evans, treinavam na mesma equipe, mas Jones, o garoto prodígio do UFC, cresceu e passou a ser um dos grandes nomes dos meio pesados, mesma categoria do companheiro de equipe, que decidiu sair da academia que treinava com John Jones. Neste ano, os dois se enfrentaram em um duelo prestigioso de trocas de acusações e muita mágoa. Melhor para Jones, que venceu a luta e permaneceu com o cinturão da categoria. Liddell e Ortiz é sem dúvida a rivalidade de maior importância histórica para o crescimento do UFC no cenário americano. Veteranos dos primórdios do esporte, os americanos são os principais vencedores dos meio pesados, 93 quilos, e percebendo o confronto inevitável, pararam de treinar juntos e adotaram a postura de inimigos, o que ajudou a popularizar o MMA nos Estados Unidos. Em 2 confrontos realizados, o moicano Liddell saiu vencedor facilmente de ambos, sempre por nocaute. Só tem um nome que Minotauro não pode ouvir, é o de Frank Mir. A lenda brasileira subiu no octógono para enfrentar o americano 2 vezes, e em ambas ocasiões perdeu. Pior, Mir foi responsável por ser o primeiro lutador a nocautear e também o primeiro a finalizar Minotauro. Sempre polêmico, o americano Tito Ortiz surgiu no UFC, vencendo nomes de expressão como Jerry Bollander e Guy Mezger, que curiosamente faziam parte da mesma equipe que era comandada pelo veterano Ken Shamrock. Percebendo a oportunidade de se tornar popular, Ortiz provocou o ídolo americano como pôde, elevando ainda mais seu nome ao vencê-lo em 3 oportunidades. Briatore diz que Alonso não se lembra de acidente. Ex-chefe de Fernando Alonso na equipe Renault, Flávio Briatore, afirmou que o espanhol não se lembra do acidente ocorrido no último domingo no circuito de Montmeló, durante os testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1. O espanhol bateu a McLaren no muro de proteção entre as curvas 3 e 4 da pista em Barcelona. De lá, ele foi levado de helicóptero ao hospital, onde deverá sair nesta terça-feira. Deverá sair hoje, segundo o italiano. Alonso e Briatore trabalharam juntos na Renault entre 2003 e 2006 e em 2008 e 2009.
Além de chefe, o italiano também era empresário do bicampeão mundial. Ele não se lembra do incidente, mas isso é normal. Acho que ele sai do hospital na terça, disse Briatore à rádio Rai. O italiano ainda fez questão de rechaçar as teorias que foram criadas a respeito do acidente, classificando-o como normal. Uma delas diz que Alonso teria tomado um choque por conta de uma falha no isolamento do sistema elétrico do carro. Foi apenas um acidente. Pela telemetria, vemos que ele estava tentando manter o carro na pista. Eu não entendo essas histórias. Foi um acidente normal. Infelizmente, essas coisas acontecem, mesmo com um piloto como Fernando, disse Briatore. O importante é que todos os exames deram negativo, encerrou. Na tarde da última segunda-feira, a equipe de Woking emitiu comunicado informando que o acidente não foi causado por falhas mecânicas no MP430, mas sim por conta do forte evento. Léo Moura deixa o Mengão sem mágoas. Lateral deve embarcar para os Estados Unidos na segunda. Quer dizer, deve embarcar ou na segunda que vem, ou já deve ter embarcado ontem, mas enfim. O abraço de Leonardo Moura no dia do executivo de futebol Rodrigo Caetano, a caminho da sala de imprensa do Ninho do Urubu, indica a paz. Sentado ao lado do dirigente, o capitão dribla qualquer mágoa pela conturbada renovação de contrato. O capitão, capaz de se emocionar, sem deixar sorrir ao ouvir o anúncio oficial de sua saída, se despede aos poucos do clube de coração. Após 10 anos de casa, o camisa 2 está relacionado para os seus últimos 2 jogos oficiais pelo rubro-negro. O departamento de marketing estuda ainda uma partida de despedida. Eu me coloquei à disposição para estar perto dos meus companheiros. Se vou jogar ou não, depende do treinador, disse o camisa 2 que emendou. São 10 anos aqui, uma vida longa no Flamengo. A cada dia que passa e vejo que está chegando o momento de sair, vai batendo uma tristeza, mas sou muito mais feliz por tudo que o clube, grupo e torcida fizeram por mim esses anos todos. Só tenho a agradecer. Meu carinho por essa torcida será eterno. Léo Moura sempre sonhou em encerrar a carreira no Flamengo. O processo de extensão do vínculo com o clube encerrado no ano passado, no entanto, foi traumático. Aos 36 anos e com um alto salário, engoliu um peixe menor do que encomendara, com um novo compromisso até o fim do Carioca, mas ficou com uma espinha engasgada. Por enquanto, prefere saborear a novidade. A expectativa é grande. São 10 anos vestindo a mesma camisa. Não me vi em outro clube. Por isso escolhi ir para outro país. Não queria perder a identificação com o Flamengo. Seria ruim demais. A escolha de ir para um país que está vivendo um novo momento está sendo especial. Um dia depois de Vanderlei Luxemburgo colocar a lenha na fogueira e cobrar uma definição para diminuir a pressão sobre o Pará, Rodrigo Caetano surgiu como bombeiro. O diretor evitou falar das vaias ao atual titular da posição no empate em 1-1 com o Madureira. Apenas lamentou a saída de Léo Moura e pregou reconhecimento aos serviços prestados pelo jogador com a camisa do Flamengo. Segundo Caetano, o clube vai avaliar se buscar algum reforço para a posição, já que tem até a 10ª rodada para inscrever jogadores no Carioca. Casal 20. Recordar é viver para sempre. Washington e Assis entram para a eternidade com 2 bustos e lançamento de livro e medalhas. Uma dupla carismática e talentosa que balançou a rede 179 vezes, conquistou 9 títulos e entrou para a história do Fluminense. Assis e Washington nasceram um para o outro. Inseparável dentro e fora de campo, o famoso Casal 20 tricolor construiu uma relação de amor com a torcida e fez a fidelidade ao futebol bem jogado sua marca registrada. Juntos eles ainda viveram breve lua de mel com a amarelinha e puderam sentir o prazer de defender a seleção brasileira. Os detalhes dessa trajetória de sucesso está eternizado no livro Washington e Assis, Recordar e Viver, de Heitor Dalincourt, Daniel Cohen e Carlos Santoro, que será lançado hoje às 7 horas da noite nas Laranjeiras. Haverá ainda a apresentação de medalhas e a inauguração de 2 bustos em homenagem aos ídolos eternos, que morreram em 2014 no intervalo de 6 semanas, entre 25 de maio e 6 de julho. Eles são figuras únicas na história do Fluminense. Não podemos separar os dois, e o livro é uma forma de eternizá-los, frisa Heitor. A participação dos torcedores no projeto foi sensacional, diz Daniel, acrescentando que o livro, as medalhas e os bustos foram viabilizados por meio de crowdfunding,
1.400 tricolores doaram entre 20 e 120 reais ao projeto, cujo objetivo era conseguir 150 mil, mas arrecadou 197 mil reais e 500, ou melhor, 197.572 reais. Com mais de 600 imagens, o livro tem fotos inéditas publicadas e aborda a trajetória da dupla que chegou às Laranjeiras em 1983, após brilhar no Atlético Paranaense, e deu inúmeras provas de amor ao tricolor, unida na alegria da vitória e na tristeza da derrota, sempre fiel ao clube retumbante de glórias e vitórias mil. Gilberto é aprovado na estreia pelo Vasco. Exibição contra o Fluminense agrada e o jogador promete melhorar. Durante 10 dias, Gilberto treinou no Vasco sem saber se seria reforço do clube, mas tão logo a confirmação veio, o jogador foi escalado como titular. A primeira impressão deixada em campo, no clássico com o Fluminense domingo no Engenhão, agradou o técnico Doriva. Com o centroavante, o Vasco apresenta um novo estilo de jogo, com mais poder ofensivo. Gilberto deu um plus ao time, que ficou ainda mais competitivo. Ele mostrou que não desiste das jogadas, que é forte e briga por todas as bolas. Nos ajudou muito e já foi importante em sua estreia. Tenho certeza que ele continuará contribuindo na sequência do campeonato. Afirmou o comandante. Contratado por empréstimo junto ao Toronto Futebol Clube do Canadá até o fim desta temporada, Gilberto, de 25 anos, também aprovou sua estreia. Ele, que teria sido derrubado na área pelo goleiro Diego Cavalieri no fim do primeiro tempo, lembrou que estava parado desde outubro e que por isso ainda pode evoluir com a camisa do Vasco. O time está de parabéns, pois seguimos o que o treinador pediu. Não deixamos o Fluminense jogar. Gostei da minha atuação, mas acho que ainda tem coisas a melhorar. Estava parado há alguns meses e tentei ajudar meus companheiros. Pensei que não aguentaria, mas estava preparado. Por fim, não teria saído, afirmou o jogador substituído por Thales na etapa final. Gilberto e o grupo do Vasco se reapresentam hoje, na Colina, após folgarem ontem. Com defesa menos vazada e sem euforia. Com mais uma atuação segura na zaga, o Vasco parou o ataque do Fluminense e com apenas 2 gols sofridos no Campeonato Carioca, continua com a defesa menos vazada da competição. Experiente, o zagueiro Rodrigo lembrou que é hora de frear a euforia. Doriva vai ter de trabalhar a cabeça da rapaziada, pois uma vitória dessas pode subir a cabeça de alguns, e isso não é bom. Os elogios vão acontecer e temos de tomar cuidado, afirmou. E para fechar as notícias do esporte, irreverência de Bill comanda o líder Botafogo no estadual. Dupla com Jobson vem dando certo no começo do Carioca. A personalidade e a irreverência do futebol carioca estão de volta, mas trazidas por um mineiro de São Lourenço. A artilheira do Botafogo no Carioca com 4 gols, Bill foge do discurso pronto, utilizado atualmente, e remete à época de Túlio Maravilha. Clássico contra o Flamengo domingo no Maracanã tem que ter gol dele. Podem ter certeza que neste jogo ele não vai fazer gol, e eu vou, garantiu o atacante, se referindo ao rubro-negro Marcelo Cirino, que juntamente com ele divide a vice-artilharia do campeonato atrás de Fred. A autoestima não foi elevada depois que os gols saíram. É inerente ao camisa 9. Antes mesmo da estreia, projetou a meta de 30 gols para a temporada e se mantém convicto. A confiança que eu tenho vem da minha família. Converso muito com a minha esposa e é ela quem coloca essa meta para mim. Tenho que respeitar, vou tentar buscá-la e acho que isso está dando certo. Não só para mim, mas para o grupo todo, para que consigamos atingir os objetivos do Botafogo, afirmou Bill. Cada partida é mais uma oportunidade de diminuir a distância para o objetivo. Entretanto, a de domingo terá um peso diferente, não somente por ser contra o arquirrival. Líder isolado, o Botafogo deixou de ser o patinho feio, único grande que não disputará a Série A do Campeonato Brasileiro, para se tornar o time a ser alcançado na tabela. A campanha até agora é a melhor do clube. Aumenta a nossa responsabilidade, temos de ter pés no chão. Não tem nada a ganho. Sabemos da grandeza desse jogo, do que representa para a cidade, e sabemos também das dificuldades que teremos durante a temporada, disse Bill. A campanha até agora é a melhor do Alvinegro nos últimos 4 anos. Falta apenas 1 ponto para igualar o péssimo desempenho todo estadual do ano passado. O magnetismo da irreverência atraiu Bill e Jobson antes mesmo
deles atuarem juntos. No início da pré-temporada, quando o segundo é a última opção ofensiva de René Simões, os dois já se entendiam e riam fora de campo. Pedófilo é iludido por vagina falsa e acaba preso. Casey Godfrey, morador de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, acabou preso e indiciado por pedofilia após cair em um truque feito por um policial. O agente da lei, Jonathan Kirk, entrou no site Motherless e identificou Casey, que usava o pseudônimo de Bowman, como possível pedófilo e alvo de uma investigação. O policial, que se fez passar por uma adolescente de 14 anos, usou um braço e um antebraço para produzir uma imagem que ele disse ser da sua vagina. Bowman acreditou, empolgou-se e enviou uma foto do seu pênis. Na foto também era visível um anel branco. Quando policiais foram à residência de Casey, encontraram um suspeito usando o mesmo anel exibido na foto íntima. Ele foi preso sob acusação de sedução de menor e transferência de material obsceno a menor. Ano passado, uma mulher usou a mesma ilusão sexual para fazer uma pegadinha. A internauta, sob a alcunha de PoshPink330, postou na rede social Reddit uma foto do que seria um generoso decote seu. A foto chamou a atenção de muitos homens que se mostraram bastante interessados e tentaram contato com a dona daqueles seios volumosos. Na verdade, tratava-se dos glúteos do marido. Eita! Que coisa! Eita, bizarrice! Corpo de Renato Rocha, ex-baixista do Legião Urbana, é velado em São Paulo. Cerimônia e enterro acontecem hoje, terça-feira de 24, no cemitério Memorial Parque Paulista, no município de Embu das Artes. Amigos e familiares se reúnem no velório de Renato Rocha, ex-baixista da banda Legião Urbana, que morreu no último domingo, dia 22, aos 53 anos. Hoje, terça-feira de 24, no cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, São Paulo. Ou melhor, em Embu das Artes, São Paulo. E ele era conhecido como Negrete. O caixão com o corpo ocupa a sala 1 do local. O enterro será marcado para as 2h30 da tarde. Ontem, segunda-feira, dia 23, o filho de Renato Russo, Juliano Manfredini, divulgou a informação sobre o último adeus ao músico. Amanhã, 24 de fevereiro, terça-feira, vamos dar o nosso último e comovido adeus ao já saudoso Renato Rocha, o Negrete, companheiro de meu pai na Legião Urbana. O velório será a partir das 10h30 da manhã, seguido do enterro às 2h30 da tarde, no cemitério Memorial Parque Paulista, que fica no município de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Negrete foi músico virtuoso, um ser humano bom, que deixará lembranças generosas de seu talento, de sua alegria e da amizade que o uniu a Renato Russo e a todos que tiveram a aventura de conhecê-lo, postou Juliano. No domingo, dia 22, o filho de Renato Russo já havia falado sobre a morte de Rocha e prestou uma homenagem ao músico na mesma rede social. A informação da morte de Renato foi confirmada pelo portal G1, que apurou ainda que o músico estava em um quarto de hotel no Guarujá, no litoral de São Paulo, quando foi encontrado morto na manhã de domingo. Segundo o G1, a polícia militar informou que o ex-baixista foi encontrado encostado na porta de um quarto de hotel no bairro da Enseada, por volta das 8h30 da manhã. Ainda segundo a polícia, o corpo foi removido do hotel e encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, do Guarujá. Renato era conhecido também como Billy ou Negrete e fez parte da banda nos 3 primeiros discos do grupo, Legião Urbana 2 e Que País é Este? Ex-BBB, Ana Carolina posa sensual após depressão, como uma fênix. A advogada que superou a fase difícil e perdeu 19 quilos volta a paparazzo 6 anos após o primeiro ensaio e comemora. Recuperei a autoestima. Ana Carolina Madeira, que participou do BBB 9, está de volta a paparazzo 6 anos após seu primeiro ensaio. A advogada fotógrafa em clima sensual em um luxuoso triplex em Ipanema, zona sul do Rio, e contou como foi posar em trajes íntimos após vencer uma depressão e emagrecer 19 quilos. É como se eu estivesse renascendo como uma fênix depois de tudo que passei.
Ana passou por uma fase difícil até descobrir que tinha cistos no ovário. A ex-BBB havia terminado um relacionamento de quase 3 anos e ganhou bastante peso na ocasião. Com a autoestima lá embaixo, ela evitava fazer fotos e achava que ninguém ia se interessar por ela. Fiquei muito feliz com o convite depois de tudo que eu passei. Dos 19 quilos que eu emagreci, de tratar uma depressão porque estava muito triste, tinha terminado o namoro. Eu me senti um lixo. Eu mesmo, gorda, era uma pessoa com muita bunda e muito peito, mas era gostosona. Sempre brinco que é a mulher melão e a mulher melancia no mesmo corpo. Tanto que dessa época só tem foto de cachorro. Lembra ela que tem 10 cãezinhos em casa. Se alguém se aproximava de mim, eu achava que estava olhando porque estava suja ou tinha algo de errado. E olha que tem muita gente que gosta de mulher mais cheinha, mas eu não me sentia bem comigo mesmo. Tive problema no ovário, precisei tirar cistos. Lembro que acordava à noite com dificuldade para respirar, o coração acelerado. Foi uma fase muito difícil, mas que graças a Deus já passou, afirmou. Ao comparar o primeiro ensaio com o segundo, ela ponderou. No primeiro eu estava noiva e acho que a maturidade agora é outra. Eu tinha acabado de sair do Big Brother, sendo que a única vez em que saí de casa antes do programa foi quando viajei por 15 dias. Então era uma menina com experiência zero. Hoje em dia eu já viajei o mundo, quase casei pela segunda vez e quem me sustenta sou eu mesma. Acho que agora é um ensaio sensual mais mulher. Geise Arruda volta às origens e visita a faculdade em primeiro dia de aula. Com um vestidinho rosa e super decotado, a Lua relembrou a polêmica que a tornou famosa, questionando alunos sobre qual figurino é ou não adequado. Geise Arruda deu a volta por cima e, com palavras da própria, está em seu melhor momento. Magra, loura, linda e rica. A convite do ego, ela voltou às origens e foi até uma faculdade em São Paulo relembrar os tempos antes da fama. A modelo optou por um look curtinho e rosa, bem parecido com o vestido que a tornou conhecida, e questionou os alunos no primeiro dia de aula da USP, Universidade de São Paulo, sobre qual figurino deve ou não ser usado no ambiente escolar. Em um dia de recreação e boas-vindas aos bichos, que são chamados assim aos novos alunos, Geise entrou na onda e brincou com novatos e veteranos. Eu confesso que nunca mais entrei em uma universidade. Está sendo estranho, estou com frio na barriga, revelou ela ao chegar ao local. A Lua relaxou quando foi recebida com muitos abraços, elogios e pedidos de selfie. Vestidinho curto, pode. O que vocês acharam do meu vestido? Muito curto? Poderia usar aqui ou sofreria bullying? Perguntou Geise aos alunos, confessando que fazia o estilo piriguete na faculdade. Letícia Cairra, veterana da Escola de Comunicação e Artes, ECA, respondeu que em seu departamento preconceito não existe. Aqui todo mundo é bem-vindo e todos têm um pouco de piriguete. Mariana Piagentino, também veterana da ECA, levantou outra pergunta. Por que um cara pode andar sem camisa e você não pode usar um vestido curto? Se está confortável, venha sempre assim. As respostas dos alunos deixaram Geise cada vez mais confortável em seu retorno ao ambiente escolar. Marina Nader, que cursa Relações Públicas, apoiou o figurino curtinho, mas falou que muitos professores podem ou não gostar. Tem lugar para tudo, dependendo da sala de aula e do momento. Se você está dentro de uma sala, tem que ter o respeito pelo professor. Se está fora da sala, faz o que quiser, não importa. A modelo então perguntou. Eu chamaria atenção? E ouviu. Se você está bem com sua roupa, então está ótimo. Eu apoio. Se eu fosse sua professora, não me importaria. É hora do trote. Como em todo primeiro dia de aula em uma universidade, na USP, os veteranos tinham penas, confetes e muita tinta para pintar os novatos. Nossa repórter achou que ficaria de fora, mas acabou levando também o trote. Toda pintada, Geise contou. Acredito que nem eu, quando estudava, eu cheguei a ser pintada. Foi a primeira vez, mas eu adorei. Acho que a brincadeira faz parte, e no fundo eu tinha vontade de passar por isso. Sem perder o rebolado, Geise, que gostou da ideia de assumir o microfone do ego por um dia, provocou outra musa, Carioca, que também já foi repórter do site. A mulher melão só faz matérias mostrando peito. Eu vim para a universidade para usar o cérebro. Não preciso mostrar meus peitos, disse ela, ganhando apoio dos universitários. E para fechar as notícias do mundo da fama, dançarina é barrada em trem por usar roupa ousada e ganha apoio de Geise. Durante o carnaval, Eliana Thyssen, de 19 anos, tentou pegar um trem em Porto Alegre usando top de renda e legging e foi impedida por um funcionário.
No melhor estilo Geis Arruda, que foi expulso da faculdade, que cursava em 2009 por usar um vestido considerado curto e ousado demais, uma dançarina gaúcha passou por drama parecido. Eliana Thyssen, de 19 anos, moradora de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, foi impedida de entrar em um trem em Porto Alegre por causa da roupa que usava. A moça deixava a casa do namorado após ter pulado o carnaval na segunda-feira, dia 16 de fevereiro, e ia para a casa da mãe. Vestindo um top de renda e uma calça legging, Eliana fazia um trajeto costumeiro. Comprou bilhete de trem na estação rodoviária rumo à estação Novo Hamburgo, desceu as escadas e tentou passar pela catraca. Neste momento foi abordado por um funcionário que a impediu de entrar no vagão, alegando que estava trajando roupas íntimas. Ela falou que eu não poderia entrar de forma alguma, porque embora fosse carnaval, não era traje adequado para entrar no transporte público. Ele disse que eu estava usando um sutiã. Eu falei, mas isso não é uma roupa íntima, é um top que uso sempre. Mas ele falou que se eu não trocasse, não entraria. Depois de argumentar, Eliana entrou em desespero e chorando ligou para o namorado que chegou ao local com a polícia e a imprensa, mas ainda assim os funcionários do local não cederam. O cara virou para o meu namorado e falou, já falei com ela, se ela trocar de roupa embarca, do contrário não. Eles apontaram um dedo para o meu namorado, criaram uma confusão, conta Eliana. No mesmo dia, um pouco mais tarde, segundo a dançarina, um outro funcionário se desculpou pela confusão e ela acabou conseguindo seguir seu destino. O primeiro funcionário sumiu e o segundo disse que não tinha problema eu embarcar, contou ela. Mesmo assim, no dia seguinte, Eliana resolveu fazer um teste e tentou novamente embarcar com a mesma roupa polêmica. Neste dia, um terceiro funcionário me barrou de novo e disse que se eu quisesse a Transurb, que é a companhia do metropolitano do Rio Grande do Sul, me daria uma camiseta. Eu disse a ele que desconhecia que tinha de ter uma camiseta para entrar no trem. Relata ela que deu queixa na delegacia de Estância Velha. De lá para cá, a vida de Eliane virou de cabeça para baixo. Ela disse que os advogados estão pensando se vão ou não processar a Transurb, responsável por administrar os trens do Rio Grande do Sul, e que luta contra a discriminação. Estou tentando mostrar que não é questão de entrar de top ou sutiã, a questão é o preconceito. Eu chamo a atenção, tenho porte grande, não estava parecendo nada demais. Embora a roupa fosse provocante, não desrespeitava ninguém. Se eu colocar uma bermuda e outra menina menor, mais magrinha, colocar a mesma bermuda, tem bastante diferença. As pessoas sempre olham com maldade, diz. Eliana é dançarina, trabalha como tequileira e também em algumas festas de aniversário. Ela diz que teve o apoio da família. Minha mãe me apoia muito. Ela já presenciou esse preconceito por eu estar de shortinho ou roupa do tipo. Não tem silicone, meu pai é todo grandão assim, puxei a família dele. É genético. Espero que as pessoas possam ter um olhar diferente. As pessoas tendem a respeitar os nossos direitos, independente do que for. Se me sinto bem vestindo uma roupa, não me interessa a opinião dos outros. Apoio de Geis Arruda. Depois do episódio, Eliane conheceu Geis Arruda, de quem recebeu apoio. Ela compara o que aconteceu no trem ao ocorrido na Uniban, em 2009. Acredito que independente de que origem é discriminação. Acredito que independe de que origem é discriminação. Chegaram a comparar o que aconteceu com ela e comigo. Não sei se é parecido. Sei que não tem lei que me proíba de usar a roupa, que me faça bem. Tem gente que acha que a roupa que uma pessoa usa dá o direito de molestar esta pessoa, mas não dá. A Geis me falou que usaria o top. Talvez não para pegar o trem, mas usaria. O que vale ressaltar é que eu estava pulando no carnaval, desabafa Eliana. Mesmo com o apoio do namorado, dos familiares, Eliane se diz perplexa com o que aconteceu. Nunca imaginei passar por isso. Fiquei muito nervosa, bastante chocada. Chorei porque você chega a um ponto que não sabe mais o que pensar, embora você tenha o apoio. É muita gente apontando o dedo. Tem gente que fala que há para aparecer, mas as pessoas não me conhecem. As pessoas apontam, comentam, perguntam, algumas para criticar, outras para elogiar. Quero que as pessoas tirem uma lição disso tudo. A discussão em questão não é o top, é o preconceito. Procurada pela pelo ego, quer dizer, a Transurb não retornou as ligações para comentar o incidente. A Transurb, para quem não sabe, é uma empresa do governo federal que fica localizada no Rio Grande do Sul. É uma companhia metropolitana de trens no Rio Grande do Sul. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Lava Jato põe à prova os limites entre a justiça e a política no Brasil. A separação entre o público e o privado na investigação da Operação Lava Jato
se impôs como um dos maiores desafios do governo Dilma Rousseff. Diante da encruzilhada em que se encontra de prestar conta à sociedade e manter em pé as empresas envolvidas no escândalo da Petrobras, a presidenta trafega numa tênue fronteira que separa os dois mundos. Questionada por jornalistas nesta sexta-feira sobre a relação do governo com essas companhias, a presidenta Dilma procurou uma saída neutra. Nós iremos tratar as empresas tentando principalmente considerar que é necessário criar emprego e gerar renda no Brasil. Isso não significa de maneira alguma ser conivente ou apoiar ou impedir qualquer investigação ou qualquer punição a quem quer que seja. Doa a quem doer, afirmou. Mas, para tirar o foco do seu governo, Dilma saiu do discurso diplomático para espetar seus adversários, jogando luz sobre o passado da companhia antes mesmo da administração do PT, que começou em 2003. Se em 1996, 97 tivesse investigado a corrupção... Se em 96, 97 tivesse investigado a corrupção da Petrobras e tivesse naquele momento punido, nós não teríamos o caso desse funcionário da Petrobras que ficou durante mais de 10 anos, mais de 20, quase 20 anos praticando atos de corrupção. A impunidade leva a água para o moinho da corrupção, completou. A resposta veio horas depois, quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi ao Facebook dizer que, em vez de tentar descobrir suas responsabilidades, jurando sobre mim, que nada tem a ver com o caso, ela, a Dilma, deveria fazer um exame de consciência. A estratégia adotada pela mandatária tenta retomar o controle do assunto Petrobras depois de o seu ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ter entrado no olho do furacão nesta semana. Isso porque veio ao público que advogados de pelo menos 3 construtoras investigadas, Odebrecht, Camargo Correia e UTC, estiveram com Cardoso em seu gabinete nas últimas semanas. Os encontros ganharam dimensão por não terem sido explicitados na agenda da pasta, acessível a qualquer cidadão comum no site do Ministério. Cardoso se defende. Meus compromissos sempre foram absolutamente transparentes. Há uma especulação indevida e notícias improcedentes. Foram mencionadas 2 reuniões que teria tido com empreiteiras, que nunca ocorreram, disse o ministro da Justiça ao El País. Apesar das explicações, diante de um dos casos mais intrincados de corrupção no país, a premissa da mulher de César não vale somente ser honesto, mas parecer honesto tem sido equivocada a exaustão pelos que cobram lisura do governo. Um deles é o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Joaquim Barbosa, que fez 2 comentários sobre a condução de Cardoso por meio de sua conta no Twitter ao longo da semana. Nós, brasileiros honestos, temos o direito e dever de exigir que a presidenta Dilma demita ou despeça imediatamente o ministro da Justiça, atacou Barbosa no dia 14 de fevereiro. Nos dias seguintes, tuitou diversos recados criticando a postura do ministro. Os que recorrem à política para resolver problemas na esfera judicial não buscam a justiça, buscam corrompê-la. É tão simples assim, replicou ele nos dias seguintes. Para além das críticas e suspeitas, as notícias sobre o encontro entre um ministro de Estado e os advogados de empreiteiros envolvidos no maior escândalo do país também tiveram implicações judiciais. Após a revelação dos encontros, o juiz Sérgio Moro, responsável pelo caso, negou pedidos de liberdade e ainda decretou na quarta-feira nova prisão preventiva para Ricardo Pessoa, presidente da UTC. Dalton Avancini, presidente da Camargo Correia, Eduardo Hermelino Leite, vice-presidente da Camargo Correia, e João Ricardo Auler, presidente do Conselho de Administração da Camargo Correia, baseado na busca por indevida interferência política no processo judicial. Em seu despacho, Moro, que evitou criticar o ministro da Justiça, diz que existe o campo próprio da justiça e o campo próprio da política. Devem ser como óleo e água e jamais se misturarem, citando o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito. Segundo o juiz, que também cita as manifestações de Joaquim Barbosa sobre o caso em sua decisão, é intolerável que emissários dos dirigentes presos e das empreiteiras pretendam discutir o processo judicial e as decisões judiciais com autoridades políticas, em total desvirtuamento do devido processo legal e com risco à integridade da justiça e à aplicação da lei penal. O advogado Alberto Zacarias Tourão, que defende Ricardo Pessoa da UTC, responde à decisão de Moro em habeas corpus impetrado nesta quinta-feira.
Qualquer pessoa que enxergue um palmo na frente do rosto sabe que o ministro da Justiça não tem o poder de interferir na prisão preventiva de quem quer que seja, escreve Toron, acrescentando que notícias jornalísticas sem efeito prático, verdadeiros factóides, não podem atingir a liberdade do paciente. Segundo o advogado que em entrevista ao El País, classificou a celeuma como bobagem. Vivemos uma democracia, e se o advogado, ainda que erroneamente, entenda possível que o ministro da Justiça ou mesmo o bispo possam ajudá-lo na demonstração de sua tese, é legítimo que o faça. Interesses. O assunto torna-se ainda mais espinhoso quando se leva em conta a relação umbilical do Estado brasileiro com as empreiteiras. Uma das apostas do governo para atenuar o mau desempenho econômico, por exemplo, é exatamente um plano bilionário de infraestrutura que demandará muito investimento das construtoras. Mais do que isso, porém, essas empresas ajudaram a eleger a presidenta, financiando a sua campanha eleitoral. Somente a Odebrecht, cujo advogado esteve como ministro da Justiça, doou 3 milhões de reais para a campanha da petista, 3 vezes mais do que recebeu seu principal adversário, o senador Aécio Neves. A UTC foi ainda mais generosa, 7 milhões e meio de reais para Dilma Rousseff e nada para Aécio. A Camargo Corrêa também deixou Tucano a ver navios e injetou 2 milhões de reais na campanha de Dilma. Diante dos valores, não causou estranheza a notícia, destacada nesta sexta-feira pelo jornal Estado de São Paulo, de que emissões das empreiteiras também têm buscado, desde o fim do ano passado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu sócio Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. Após deixar o Palácio do Planalto, o antecessor de Dilma passou a ser encarado como uma espécie de embaixador pelas empreiteiras brasileiras, mundo afora. Marcelo Odebrecht, presidente da empresa que leva seu sobrenome, chegou a publicar artigo na Folha de São Paulo em abril de 2013 para confirmar que patrocinou a ida de Lula ao exterior para o petista influenciar a favor do Brasil. Afora a polêmica, o fato é que desde o dia 14 de novembro do ano passado, quando a Polícia Federal deflagrou a operação de busca aos corruptores, no caso Petrobras, os dirigentes dessas construtoras e de outras que prestam serviços para a petroleira estão detidos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A prisão é justificada pelo instrumento de delação premiada, comandado pelo juiz Sérgio Moro. Desde então, a banca de advogados contratada para defender os executivos busca as brechas legais para interferir no processo e livrar seus clientes da prisão. Tudo dentro do esperado, até que eles tentaram chegar perto de quem orbita no centro do poder, em Brasília. Galera, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2828 de hoje, terça-feira, 24 de fevereiro de 2015. Fica por aqui um super vídeo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Papai. Viva a JH transformado, porque em breve nós aqui seremos transformados de corpos carnais, corruptíveis e mortais para imortais, incorruptíveis e radiativos. E lembre-se, JH vai ser transformado primeiro, tá? Ou primeiro, tá? E lembre-se, eu estou armado, mas de muita alegria. E meu canhão, é o meu sorriso para vocês, predestinados. Fui!